1 João 1,7 diz assim o texto, ó. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-los mentirosos, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, versículo 1 diz assim, ó. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Olha só, hoje nós vamos então falar sobre essa palavra aqui. E só tirar esse microfone aqui. E cremos aqui que Deus vai nos abençoar, amém? Olha só, irmãos, nós que estamos aqui hoje na presença do Senhor Jesus, todos nós sabemos que o sangue do Senhor Jesus, ele nos purifica de todos os pecados. Então não há pecado, a não ser, claro, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não há pecado que o sangue do Senhor Jesus não nos purifica e não nos limpa. Amém? Aqui o texto fala, o primeiro texto que nós lemos aqui está falando o quê? Que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. No versículo 7, No versículo 2 ele diz assim, ó. Se dissermos que nós não temos pecados, olha só, se dissermos que nós não temos pecado, a verdade não está em nós. No versículo 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Irmãos, a Bíblia diz que todas as pessoas pecaram, todas as pessoas são pecadoras, inclusive nós que cremos no Senhor Jesus. Todos pecaram e carecem da misericórdia e da graça de Deus. Então, todos nós somos pessoas pecadoras. A nossa natureza é pecadora. A Bíblia diz que no culto de ceia é para nós lembrarmos da morte de Jesus na cruz. Então, quando ele morreu na cruz, ele derramou o sangue dele. E esse sangue que ele derramou na cruz é exclusivamente para perdoar pecados. Amém? Então vamos continuar aqui. No versículo 9 ele diz assim, ó. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Então, veja bem, no versículo 9 ele está dizendo assim, ó, que nós temos que o quê? Se nós confessarmos os nossos pecados, nós vamos ser perdoados por Deus. Então, todo erro, todo pecado cometido, ainda que nós somos de Jesus Cristo, todo pecado cometido tem que ser confessado diante de Deus e pedir perdão para que o Senhor Jesus venha nos purificar com o sangue dele.
Amém? Tem uma palavra, irmãos, lá no livro de Provérbios, capítulo 28, no versículo 13, que fala assim, ó, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então, aquele que encobre os seus pecados jamais vai se dar bem nessa vida. Então, errou, entra diante de Deus, confessa a Jesus Cristo que Ele é justo e fiel para te perdoar. Amém? Então, olha só, tem um texto aqui no livro no capítulo 2, no versículo 1, que nós lemos aqui, o último versículo, que diz assim, ó, filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então o que o João está dizendo aqui? Ó? Que vocês não vivem pecando. Vou pecar porque amanhã Deus vai me perdoar. Não. Se por acaso vocês pecarem, porque a nossa natureza é pecadora, se por acaso alguém de vocês pecar, nós temos quem? Um advogado, que é Jesus Cristo, que vai interceder para nós diante de Deus. Por que isso? Por que o advogado, por que comparou Jesus com o advogado aqui? Porque lá no livro de Apocalipse fala que o diabo, ele nos acusa de dia e de noite. Então, ele nos acusa de dia e de noite, diante de Deus. E Jesus vai lá e defende nós. Não, realmente o Jair pecou. Só que ele confessou e ele pediu perdão e o meu sangue purificou ele. Então o diabo vai lá para te acusar, vai lá para me acusar, e Jesus entra em ação, né? Ele é o nosso advogado que nos defende em meio à acusação do diabo. Então, veja bem, tem um comentário a respeito desse negócio de nós confessarmos os nossos pecados, porque, irmãos, olha só, uma coisa que nós nunca devemos aceitar é a acusação do diabo na nossa mente. Pecado confessado é pecado que para Deus não existe mais. Só que muitas vezes o diabo fica trabalhando na mente das pessoas, acusando as pessoas, tirando a paz das pessoas. Tem pessoas que faz tempo que está na igreja e às vezes estão perturbados, a mente está perturbada. Por quê? Porque o diabo começou a botar na mente dela que Deus não perdoou, que o pecado que ela fez foi muito grande, que não sei mais o quê. Então aquela enrolação toda que o diabo coloca na mente da pessoa e ela acaba ficando perturbada. Ela não tem paz. Por quê? Porque o diabo fica acusando. Então nós não devemos aceitar a acusação do diabo de coisas que nós já confessamos a Jesus, coisas que nós já acertamos com Deus. Então, se você acertou qualquer coisa com Deus, para Deus não existe mais aquele pecado. Então, quem é que quer? Porque nós falamos lá na quinta-feira, o que acontece? Quando nós viemos para Jesus, há uma guerra no mundo espiritual muito grande. O diabo faz de tudo para você não entregar a tua vida para Jesus. O diabo faz de tudo para você não vir para a fé. E quando você vem para a fé, o que acontece? Quando nós viemos para a fé, né? Ele não podendo impedir você de se converter, né? Você se tomou uma decisão, veio para Jesus, né? Mas uma vez o diabo não conseguindo impedir você de crer no Senhor Jesus, de aceitar Ele como teu Senhor e Salvador, ele vai querer atrapalhar a tua caminhada, ele vai querer tirar a tua paz. Porque na verdade a Bíblia diz que Jesus Cristo ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E o diabo quer atrapalhar essa vida com abundância. E como que ele consegue atrapalhar? Ele lança pensamento na mente das pessoas. Se a pessoa acatar aquele pensamento, ela vai ficar com a alma perturbada. Porque assim, irmãos, olha só, tudo que é bom vem de Deus. Então qualquer pensamento que te perturba não vem de Deus. Pode repreender que é o diabo, pode mandar embora no nome de Jesus Cristo. Porque Deus ele não vai te trazer algo para tirar a tua paz. Então o diabo ele engana, manipula as pessoas. Alguém me falou outro dia, agora essa semana, que fez uma pergunta para mim. Ele estava em dúvida se aquilo, ele falou que ouviu uma voz e ele estava em dúvida se aquela voz era de Deus ou não.
Daí eu falei para ele, não, é que na verdade assim, ó, Deus, ele trabalha com a maior sinceridade. Ele vai ser sempre claro com as coisas, não vai ficar enrolando ninguém. Se ele quiser falar contigo, ele vai te abrir o entendimento. Né? Se você pegar uma palavra para ler, ele vai te abrir o teu entendimento naquilo que ele quer falar contigo. Ele não vai ficar te enrolando. Então, quando vem a dúvida, pode repreender que é o demônio. Porque Deus é claro nas coisas dele. Deus é muito claro. Ele sempre vai esclarecer bem as coisas para nós. Aí eu acho que Deus falou comigo, e aí vem aquela dúvida, pode repreender que aquela voz é uma voz diabólica, é uma voz de Satanás. Então o diabo ele trabalha muito na mente das pessoas. Outro dia nós falamos aqui que o maior problema, a maior doença da humanidade, a maior doença das pessoas não é a doença física, mas é a doença na alma, na mente. O diabo ele trabalha perturbando a alma da pessoa. E quando a pessoa acata esses pensamentos, ela fica refém do inimigo. Ela fica refém do diabo. Então por isso que é importante, irmãos, nessa noite, essa palavra aqui, hoje é um culto de Santa Ceia, nós não devemos, né, aceitar então a acusação do inimigo. Né? Às vezes as pessoas errar todo mundo erra, né? E às vezes as pessoas ficam lá 3, 4 meses sem tomar uma ceia porque um dia pecou. Então ela não está crendo na palavra de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Jesus é justo e fiel para nos perdoar. Então não tem mais que ficar esperando 2, 3 meses. No momento que você confessou o teu erro, você passou a ser livre de toda amarra, de toda acusação. É assim que funciona. É o que está escrito aqui, irmãos. Olha só. Versículo 8, né? Onde é que está aqui? Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ponto. Então, se confessarmos, ele é fiel para nos perdoar de todos os pecados. Aquele que confessa e abandona vai alcançar a misericórdia de Deus. Ponto. Amém, irmãos? Então, às vezes as pessoas dizem, não posso participar da ceia. Porque... Tá, mas no momento que tu fez a oração, tu está livre. Por isso que nós sempre falamos aqui nos cultos de ceia, né? Para nós fazermos uma oração, acertar com Deus aquilo que está errado. Para nós podermos sair da igreja aqui renovados, fortalecidos. Então, as pessoas, às vezes, elas querem ser mais santas que a palavra. Se a palavra diz que quando alguém confessa, ela está livre, ela está livre. Então, é questão de nós acreditarmos, irmãos. Porque nessa guerra espiritual que nós vivemos, nós temos que ter, então, esse conhecimento dos nossos direitos na Bíblia. Você tem que conhecer os direitos que você tem. Porque o diabo vai te acusar e você vai estar respaldado na palavra dele. Não, já confessei, não aceito mais nenhuma acusação na minha mente. Eu estou livre disso aqui. Mas o que tu fez foi muito grande. Todo pecado confessado é perdoado. Todo, grande ou pequeno. A pessoa, comentamos lá no culto da quinta, né? A pessoa pode matar uma pessoa hoje, né? E amanhã ela vem a se converter, entregar a vida dela para Jesus. No momento que ela pediu perdão para o Senhor Jesus Cristo e pediu para que o sangue dele venha purificar ela e ela se arrepender, ela vai alcançar o quê? Misericórdia de Deus e abandonar aquela prática. Então, no momento que a pessoa confessa, ela está livre, independente do que ela fez. Claro, tem a consequência, porque nós temos uma lei aqui, se alguém matar alguém, vai ter que cumprir uma pena lá, mas perante Deus, essa pessoa está livre. Ela não deve nada para Deus. Então é importante nós entendermos essa palavra aqui hoje à noite. Não devemos, de hipótese alguma, irmãos, viver atormentado por coisas que já foram confessadas diante de Deus. Não aceita isso, que isso é o diabo. E se você tem acatado esse pensamento, você está dando ouvido para o diabo e não para a palavra. Porque a palavra diz que se foi confessado, né, Deus nos perdoou. Que o sangue dele nos purifica de todo pecado. Seja o pecado que for. É purificado através da confissão e através do sangue de Jesus Cristo. Amém? Então, aqui fala que se confessar, então tem que confessar, não adianta. Errou, tem que falar, Jesus, realmente eu pisei na bola, eu quero acertar isso aqui. Me perdoa, me lava com o teu sangue. É melhor nós, né, ficar vermelho ali na presença do Senhor Jesus uns minutinhos ali, do que depois nós ter que amargar na eternidade. Amém, irmãos?
Então não tem. Jesus falou assim aqui, que sem santificação, né, nós lemos aqui no outro culto, em Hebreus, né, capítulo 12, se eu não me engano, sem santificação ninguém vai ver a Deus. Então Jesus morreu na cruz, nos salvou, nos libertou das trevas, do império das trevas, para que nós possamos então hoje ter paz neste mundo. E quem é que tira a paz das pessoas? É o diabo e seus demônios. Então nada pode perturbar você a respeito disso. Confessou, você está livre. Amém? Então hoje eu vou deixar aqui essa palavra para você, irmãos, porque eu estava meditando sobre essa palavra essa semana, né? E fui aconselhar uma amiga minha e tempo que ela vai na igreja, ela estava atormentada por coisas que ela já tinha confessado. Entendeu? Então, por isso que eu trouxe essa palavra aqui nessa noite, amém? O Senhor Jesus falou assim, ó, que felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, você vai ser feliz se você praticar essa palavra. Jamais o diabo vai atormentar a tua mente. Não, eu já confessei, eu estou livre. Então, se você colocar em prática essa palavra, o diabo não vai ter acesso mais, trazendo opressões, perturbações e acusações. Amém? Mas lá no livro de Provérbios, a gente não pode esquecer aquilo, né, irmãos? Lá no livro de Provérbios, nós temos que confessar e abandonar. Aquele que confessa alcança a misericórdia. E aquele que abandona, então, ele vai prosperar nessa terra, ele vai ser abençoado nessa terra. Aquele que confessa e abandona. Porque o que atrapalha o agir de Deus, o que atrapalha o mover de Deus na nossa vida é o pecado. Então tem que acertar. Jesus, quando veio pregando, ele falou assim, ó, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Jesus veio pregando arrependimento. Depois os apóstolos, né? E depois ele ensinou lá no livro de Atos, né, que Deus não levou em conta o tempo da ignorância das pessoas, mas tem que confessar. Fala para as pessoas para elas se arrependerem e confessar seus pecados, para que elas venham ser livres, totalmente livres. Amém? Amém. Então hoje eu vou deixar essa palavra para você aqui, não sei que hora tem, hein? Então, olha só, nós vamos ficar de pé, irmãos, vamos fazer uma oração aqui. Inclusive, né, se você acatou pensamentos, né, de dúvida, se Deus te perdoou, ou de acusação, você tem que acertar com Jesus, pedir perdão. Jesus, eu rejeito esses espíritos aí, eu não aceito essa opressão na minha mente. Amém? Vamos fazer uma oração junto aqui, a pessoa que está em casa nos assistindo da mesma forma. Então fecha os teus olhos e repete uma oração comigo aqui nessa noite. Fala assim, ó, Senhor Jesus, eu glorifico o teu nome e eu te agradeço pela tua morte na cruz e pela tua ressurreição. Jesus, eu sei que o teu sangue tem o poder para me purificar aqui nessa noite de todos os pecados que eu cometi. Tira de mim todo pensamento e toda atitude errada que eu tive. Eu quero que o Senhor me perdoe, me lava com o teu sangue e tira de mim toda e qualquer acusação do inimigo. Jesus, que o teu Espírito Santo, ele cresça sobre a minha vida e que a tua paz venha reinar na minha vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou orar aqui, você quer fazer alguma oração e falar com o Senhor Jesus, você pode falar com ele aí, amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós ministramos, Pai, aqui, Deus, a tua presença nessa noite.
E reconhecemos, Pai, que há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo para a purificação de todos os pecados nossos. Então, meu Pai, faz essa pessoa que está aqui livre nessa noite de toda acusação, de toda amarra, Pai. Essa pessoa que nos assiste, faz todos livres. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos. Os espíritos, Deus, acusadores, eu amarro aqui nessa noite, todos vocês, demônios, que têm acusado essa pessoa, ela rejeitou vocês aqui nessa noite. Todos vocês que até aqui amarraram, prenderam a vida dela, vocês são amarrados agora. E no nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno que vocês soltem essa vida agora. Sai, vão embora com toda acusação, com todo pensamento diabólico, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, faz essa pessoa aqui que nos assiste em casa e aqui livre de toda amarra, de toda atadura, e abençoa todas aqui nessa noite, meu Pai. Nós sabemos, Deus, que nós estamos numa guerra contra o inferno aqui neste momento. Essa pessoa que está aqui em casa, meu Pai, talvez não está conseguindo nem concentrar direito. Então eu peço que o Senhor venha manifestar o teu poder e arrancar todos esses espíritos perturbadores na mente. Que essa pessoa venha ter tranquilidade para focar os pensamentos em Ti aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu amarro você, demônio, o comando maior dos demônios que tem perturbado essa pessoa, que tem trazido opressões na alma, na mente dela. Do alto da cabeça aos pés, eu amarro vocês, demônios. Em o nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno, sai, vão embora todo espírito opressor e perturbador. Soltem a vida dessa pessoa agora. Onde há uma perturbação na alma, eu amarro vocês, demônios. Eu arranco vocês da alma dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno, sai, vão embora daí com esse mal-estar, com essa angústia, todo mal, sai fora da alma dela agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu desfaço aqui todo o trabalho que foi feito para destruir a vida dessa pessoa, para destruir a vida financeira, demônios que foram invocados para atrapalhar a vida sentimental, a vida espiritual dessa pessoa. Vocês, demônios, são todos amarrados aqui, todo o mal que foi invocado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que vocês soltem essa vida agora. Sai! Os espíritos familiares são amarrados aqui agora. Os espíritos de enfermidades no corpo físico eu amarro. Em nome do Senhor Jesus, sai! Vão embora todo mal de perturbação agora. Toda perturbação na madrugada, sai fora agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, vem mais a Tua presença. Aqui em casa, Pai. Passa aqui, meu Senhor. Passa nessa noite aqui, de vida em vida. E passa nessa pessoa que está nos assistindo. O Senhor Jesus está nesse ambiente. Então vai passando de pessoa em pessoa, Senhor. Vai tirando, Senhor Jesus, tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que vem das trevas, tudo aquilo, Senhor Jesus, que tem atrapalhado, que tem tirado a paz, que tem perturbado a alma dessa pessoa. Arranca, Senhor Jesus, todo o mal da vida dela agora. Passa de vida em vida aqui. Faz essa pessoa aqui em casa, meu Senhor Jesus. Passa lá onde essa pessoa está agora. E faz ela livre também de toda amarra, de toda atadura, de toda investida do Satanás. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca, Senhor Jesus, ainda mais a Tua presença, Teu Espírito Santo, a Tua paz. Vem, meu Pai, sobre essa pessoa para abençoar nessa noite. Vem, Senhor, para trazer a Tua proteção sobre ela aqui nessa noite. Para trazer fé, para trazer ânimo, para trazer paz no coração dela. Que o Senhor venha abençoar a
todos que aqui estão e todos que em casa nos assistem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.